Bom, vamos lá então, não? Vamos. Olá, pessoal. No Saiba Mais de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns jargões aí usados pelos domadores, né? Quem tem pouco contato com doma, está chegando agora, às vezes estranha, não entende o que eles estão falando, porque existe um linguajar próprio. E o Leonardo, com a experiência que ele tem, ele vai falar um pouquinho disso aí para nós. Leonardo, eu vou citando alguns aqui, você explica para a Vamos gente o lá. que significa. Vamos lá. Tivemos que viajar aí o Brasil inteiro para entender alguns, né? E tem alguns que ainda não entendem, mas vamos tentar decifrar aí Uhum. essa linguagem, né? Que é uma linguagem popular e muito regional, né? Mas vamos lá. Essa aqui é bastante comum, né, Leonardo? A gente vê que a maioria dos domadores, independente da região, falam muito em quebrar a boca de um cavalo, né? O que significa quebrar a boca de um cavalo? Bem, essa é uma linguagem que normalmente eu falo com os meus alunos, a gente ir tentando mudar esse tipo de linguagem, né? O de quebrar a boca do cavalo, quebrar um cavalo, quebrar a nuca, né? A gente que é do meio, a gente entende. Quando a gente está falando em quebrar, a gente está se referindo a flexionar, né? Mas quando você fala isso, principalmente quando você chega perto aí dos grandes centros, né? Que você solta uma frase dessa aí, tiver alguém que não entende, normalmente ele já vai ficar de orelha em pé, né? Porque não é uma forma legal de falar. Então, assim, eu tento ensinar para os meus alunos o quê? Eu vou flexionar um cavalo, né? Eu vou flexionar a nuca, flexionar a costela, né? E assim você começa a diminuir essa situação de desconforto que às vezes as pessoas sentem por não entender, né? Então, a gente tem aí hoje uma situação bem forte em cima no que diz respeito a bem-estar animal, né? E as pessoas realmente estão com muito mimimi, né? Em cima dessas coisas. Então, é bom a gente evitar problemas. Fica mais é mais correto, é mais bonito você falar flexionado que quebrar. Até, Leonardo, isso aí vale muito para quem dá cursos, né? Que você trabalha com públicos diversos, né? Então, desde o peão, que já está acostumado com isso, e das pessoas que nunca tiveram contato mais direto, né? Não, quantas pessoas que entram para o meio do cavalo, né? Estão começando, compraram o primeiro potro, né? Aí vai lá e leva o potro para domar, e aí o cara chega para ele e fala: não, essa semana eu estou quebrando a nuca do seu potro. Quer dizer, se o cara não entende nada, ele vai falar: caramba, mas eu trouxe meu potro para o cara domar e ele está quebrando, né? Mas é só trocar a palavra, né? É muito fácil. Claro que para quem fala isso há muito tempo, você tem que se policiar, mas é importante quando você quer se tornar profissional, e principalmente se você tem clientes fora, né? Você, como você falou, você começou a dar algumas instruções, a dar curso e dar aula, é importante que você tenha essa polidez de falar. Eu acho importante. O que quer dizer quando alguém diz que um cavalo está negando o estribo, Leonardo? O cavalo está negando o estribo quando você coloca o pé no estribo e ele foge, né? Então, assim, ele nega, ele vaza, ele corre, ele liga o instinto de preservação. Então, o normal, o que, que é? É você colocar o pé no estribo e o cavalo ficar paradinho para você montar, né? O negar estribo é você coloca o pé, ele dificulta a sua montada, tá? Isso é negar estribo. Uhum. E tem alguns até usam, né? Falam estrivo, né? Que na verdade é a mesma coisa, né? É, é, Então, se eu ouvir é, essa palavra estribo, estrivo, entenda como estribo, né? exatamente. É aquela pecinha normalmente metálica, pode ser de madeira, pode ser de couro, que você usa para se apoiar para montar e se apoiar para subir,
e te ajuda na montaria também. E o cavalo agoniado, Leonardo, que o pessoal fala muito. Meu cavalo está agoniado, é agoniado? Agoniado é normalmente ansioso, é aquele cavalo que não para, é nervoso, não fica calmo, não relaxa. É o agoniado, meu cavalo tenso. E a nica na orelha, quando a pessoa fala, meu cavalo está com a nica na orelha. Nica na orelha é quando um cavalo não deixa tocar na orelha dele, ele tem dificuldade de deixar ser tocado. Mas normalmente quando o cavalo tem essa nica, é porque provavelmente ele já passou por traumas ali, e às vezes quando esse cavalo tem fungo, um fungo branco que está na orelha, ele não deixa tocar. Isso aqui é nica na orelha. Normalmente ele foge do contato. E um cavalo pesado de boca, ou duro de boca, Leonardo? Então, o pesado de boca é o que não é flexível, né? O que é duro de boca é o que não é flexível. Então, voltando à nossa pergunta anterior, né? Você vai ouvir o cara falar, não, precisa quebrar esse cavalo, né? Mas, para mim, a forma correta de usar você precisa flexionar esse cavalo. Então, um cavalo flexível é um cavalo que você não precisa usar força nas mãos para poder guiar, para poder flexionar, né? Para poder dar direção a um cavalo. O cavalo duro de boca, o cavalo ruim de boca, é aquele que você normalmente tem que fazer força, e ainda assim, muitas vezes você fazendo força, você ainda não consegue dar direção ou flexionamento desse cavalo. Então, é um trabalho de dia a dia, de flexionamento, né? Então, dá para aproveitar aqui, né? A gente já falou do flexionamento de nuca, mas normalmente eu falo em 5 pontos de flexionamento. Então, é nuca, pescoço, paleta, costela e garupa. Você tem esses 5 pontos bem flexionados, você vai ter um cavalo mole de boca. Correto. E os sentidos, Leonardo, que as pessoas dão para a palavra arreio? Às vezes elas se referem a arreio, eu percebo que às vezes você fica até na dúvida, ou ela está falando arreio de boca ou arreio do assento do animal. Existe isso, né? Existe. No Nordeste, principalmente, eles falam bastante de arreio. O arreio que o meu cavalo usa. Quando eu comecei a ir para lá, para trabalhar no bem-estar animal, principalmente em eventos de vaquejada, eu ouvia muito e aquilo eu não sabia. Aí eu aprendi lá, né? Então, o arreio normalmente é o que você coloca ali na boca ou no focinho, que eles usam, né? Para a gente aqui, arreio é um tipo de montaria, um tipo de uma sela, né? Tá? Então, dependendo da região, isso pode confundir mesmo. E para eles lá o arreio significa tudo, desde a embocadura, cabeçada, tudo. O arreio que você vai colocar no cavalo. Uhum. Cavalo roncolho, Leonardo, muita gente ainda não sabe. O roncolho é o cavalo, porque o nome técnico é difícil, chama criptorquídico, um cavalo criptorquida, né? É um cavalo que tem um testículo só na bolsa. Tá? Então, normalmente, ele tem que estar com 2 testículos na bolsa, né? Assim funciona com vários animais, né? Os mamíferos, que tem que ter o testículo na bolsa e esse testículo tem que estar 2 graus abaixo da temperatura corporal. Por isso, quando está muito calor, ele fica com o testículo mais penduloso, né? Com a bolsa escrotal mais pendulosa, e quando está frio, ela fica mais perto do corpo. E o cavalo roncolho, a gente já falou disso aqui antes, mas é interessante a gente comentar de novo, que esse testículo que fica dentro da bolsa fica na mesma temperatura corporal e isso faz com que ele aumente um pouco o metabolismo, né? Isso faz com que esse cavalo tenha um pouquinho mais de hormônio circulante, de forma que normalmente ele é um pouco mais chato do que os outros.
Uhum. Normalmente tende a ser um pouco mais machão do que os outros, né? Uhum. Quando as pessoas se referem, Leonardo, a um cavalo, aquele cavalo é 4 pés calçado de branco, 3 pés calçado de branco, o que elas estão querendo se referir? É o pintado, né? O pé, normalmente a gente chama um cavalo de, quando ele tem uma cor só, ele chama ele de sólido, né? Então são especificações de pelagem. Então, se ele tem o branco abaixo da quartela, ele vai ser baixo calçado. Se ele tem acima da quartela, ele tem médio calçado. Se ele tem até perto do jarrete, alto calçado. Se é acima do jarrete, é o que chamamos de arregaçado, né? Então, são especificações das pinturas, tá? Então, assim como o cavalo que tem a frente aberta, tem pé em branco, a pintura branca no lábio superior ou inferior. Então, são especificações zootécnicas que normalmente se usa para fazer a resenha de um cavalo. Então, como que nós, humanos somos identificados por nossas digitais? A gente não vai lá e coloca digital no papel, né? A digital de um cavalo é a pelagem que ele nasceu e os redemoinhos que ele tem. Então, a gente, normalmente, eu sou inspetor da BQM, que faz o registro do cavalo, né? Então, normalmente você vai lá e coloca essas especificações de pelagem, né? Então, primeiro de tudo, coloca a cor da pelagem, né? Castanho, alazão, preto, baio, cordilho. E aí depois você começa a colocar essas especificações de brancos e depois os redemoinhos. Então, o redemoinho na fronte, né? Na linha média dos olhos, acima da linha média dos olhos, abaixo da linha média dos olhos. Todos os cavalos têm, tá? E no pescoço, no borde superior, no borde inferior, no terço anterior, terço médio, terço posterior, e assim vai. Então, são especificações. Legal. Bom, que tem um assunto, né, que você já falou, inclusive tem vídeos a respeito, mas explicar para a pessoa o que é um cavalo que estaca ou um cavalo que estira. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Não, é a mesma coisa. É utilizado em regiões diferentes essa nomenclatura, né? Então, o cavalo que estira, o cavalo que estaca, que estaqueia, é a mesma coisa. É o cavalo que que ficou pobre, a retirada, né, da pressão da nuca, de ele ensinar a ceder para a pressão do cabresto, e aí, quando você amarra que ele vai para trás, como ele não aprendeu a ceder, ele estira, estaqueia. É aquele cavalo que faz força para trás, né? Não cede para essa pressão. Então, o normal, para que você não... Então, a gente tem até vídeos ensinando ao cavalo a sair desse trauma, né? Mas o importante é que a gente entenda que na doma ou no cabresteamento daquele potrinho que foi desmamado, né? Que você ensina ele a sair dessa pressão da nuca antes de amarrar esse cavalo. Então, o erro acontece quando as pessoas colocam um cabresto e amarram de uma vez. Quer dizer, o cavalo tem uma tendência natural a ir contra a pressão, tá? Então, é importante que você ensine a esse cavalo a sair dessa pressão. E dessa forma você não vai ter um cavalo traumatizado, tá? Então, é importante que eu sempre falo isso. Eu gosto de ensinar o que é certo para você não ter que corrigir depois, tá? Até porque algumas correções, às vezes, você corre mais riscos de lesões, né? Então, no nosso vídeo aí de como ensina o cavalo a parar de estirar, eu falo bastante. Olha, existe a possibilidade de machucar, né? Mas por um problema que já foi adquirido lá atrás. A gente está tentando melhorar isso. Claro que, se você fizer certo,
com todas as medidas de segurança, a probabilidade de machucar é muito menor, né? Mas aí eu indico a pessoa que está nos ouvindo aqui, quer saber mais, de procurar aí a vocês, né, da equipe, ou na internet aí que a gente tem esse vídeo ensinando bem passo a passo. Uhum. E um cavalo que empaca, Leonardo? Esse é bem popular, né? Acho que a maioria das pessoas sabe, mas é legal ter esclarecido. Cavalo empacador, né? É. Normalmente, o dito popular é, pô, você parece uma mula empacada. A gente ouve muita gente falando isso. O que é? Aquele cavalo que para e não vai para frente, não vai para trás e se nega a sair do lugar. Isso é o empacador. É o teimoso, né? Normalmente, no dito popular, quando as pessoas falam que você parece uma mula empacada, é porque você é teimoso, né? Você não vai, né? Tem dificuldade de aceitar novas situações. Mas esse é o empacador. É um problema comum até, tá? Normalmente isso acontece por falta de paciência do domador, por falta, às vezes, de ferramentas. Tem cavalos que têm uma tendência maior de fazer isso, e você tem que ter paciência para ensinar ele a sair dessa situação. Normalmente isso acontece por um bloqueio, né? O cavalo está, às vezes, em desespero, às vezes apanhando ou não, mas ele bloqueia e não sabe o que fazer. E aí a tendência, né, da pessoa que não tem tantos recursos é de tentar estimular isso com um chicote, né? E aí ele bloqueia mais e acaba não indo, né? O chicote é o reio. A gente falou ainda agora aqui do reio, né? As pessoas usam também esse termo para o chicote, né? Chama de reio também. Então é mais uma utilização dessa palavra, tá? Mas normalmente é um cavalo, principalmente o muar, vamos dizer assim, né? Tem uma tendência maior a bloquear e a não querer ir. Você tem que ter muito mais paciência e muito mais recursos. Quantas vezes eu vou lidar com muares que chega no redondel, ele não vai, começa a bloquear e o cara começa a ter uma tendência de querer estimular ele na força. Não adianta, é pior. Então, nesses casos, é importante você buscar outras ferramentas que vão te facilitar. Legal. Bom, a gente já falou esses dias, né? Mas é bom também ficar esclarecido que é um dente de lobo e um dente de gavião, né, Léo? Para quem não tem contato com isso, estranho. Na verdade, assim, a gente tem que assim, separar. Então, o canino do cavalo, né? Os dentes caninos, que nós também temos, o pessoal chama aí de gavião. Esse cavalo já nasceu gavião, esse cavalo tem gavião, esse cavalo tem o cornilho, né? Esses são os caninos, tá? O canino é um dente diferente do dente de lobo. Então, o canino, ele é o próximo dente depois dos dentes incisivos, né? E o dente de lobo é um premolar, ele é um resquício de premolar, na verdade. É um dente pontudo também, fino, como um canino, só que com a raiz muito rasa. A raiz dele é pequena, diferente de um canino, né? É um dente que, para os cavalos, perdeu a função. E, na verdade, só serve para atrapalhar agora, né? Quando a gente fala em montaria, em treinamento, né? Se você tem uma égua de cria que não vai ser montada nunca, você não precisa mexer nesse dente de lobo. Não vai te atrapalhar. O problema desse dente de lobo é quando você começa a colocar uma embocadura e essa embocadura começa a tocar nesse dente, bater nesse dente, causando desconforto. E o importante de ser dito é que o dente de lobo, né, ele vai ter nos machos e fêmeas, e o canino só nos machos. Mas é importante dizer, eu já expliquei isso aqui, que algumas fêmeas têm dente de lobo. São fêmeas que têm a tendência a ter um pouquinho mais de hormônio do que as outras. Uhum. Legal.
Cavalo que boleia, Leonardo. O que significa Então, bolear? bolear é o cavalo que se joga para trás. Ele empina e cai para trás. Tá? Então, às vezes, isso começa com um cavalo que aprendeu a estirar. Então, às vezes, cavalo que estira, e quando você quer corrigir esse problema, é importante você ter um cabresto forte, um cabresto seja mais grosso do que o normal. É importante que esse cabresto tenha afogador, ou seja, ele passe aqui debaixo da ganacha. Para quê? Para que se ele mexer, esse cabresto não sair. Né? Então, e principalmente aonde amarrar, né? Esse cabresto. De repente você vai amarrar num lugar fraco, falou aí, ele pode arrebentar essa corda, ele pode tirar esse cabresto, ele pode arrebentar onde ele foi amarrado e bolear, ou seja, virar para trás. Essa é uma situação muito perigosa, né? Nessa situação de estirar e bolear, ele pode bater a nuca no chão e morrer. E perigosa também quando você está montado, né? Esse cavalo vira para trás, ele cai em cima de você. Então, se torna muito perigoso para quem está montado. Normalmente, um cavalo que boleia é um cavalo que tem pouco flexionamento de nuca, tem dificuldade de aceitar a retirada da folga da rédea. Às vezes, são cavalos que têm dor, né? Tem dente de lobo, problema dentário, então ele tende a fugir da pressão da embocadura para cima, né? E aí algumas dificuldades quando a gente sempre toca bastante nessa tecla aqui, quando a gente doma, de você sempre colocar o cavalo no giro, você ensinar ele a fugir girando, a desenganjar posteriores, né? E aí, dessa forma você ensina ele, não, você quer fugir? Foge saindo de garupa, né? Desenganjando a garupa, né? E aí, quando você for montar, que alguma coisa acontecer, que você trouxer a mão no focinho dele, ele vai aprender, se ele quiser fugir, né? Se ele ligar o instinto de preservação, ele vai fazer girando como eu ensinei no chão. Às vezes, se você for com a mão um pouco mais rápida, um pouco mais forte e existidor, ele vai empinar, e dependendo dessa explosão, ele pode virar para trás. Tá? Então, isso é o bolear, é o cavalo que vira para trás. Os acidentes mais perigosos, assim, que a gente fica sabendo, são realmente os cavalos que boleiam e caem em cima do peão. Uhum. O que significa enfrenar um cavalo, Leonardo? Enfrenar um cavalo é quando você vai tirar ele do bridão e colocar ele no freio. Tá? Uhum. E aí, normalmente, a gente já explicou isso aqui, mas uma coisa rápida para a pessoa entender, o bridão normalmente é ação direta, né? E quando você tira do bridão e coloca no freio, você começa a ter ação de alavanca, né? Então ele se torna a freio a partir do momento que ele tem barbela. Você, quando puxa a perna do freio, essa barbela vai ter ação na mandíbula do cavalo. Tá? Isso é enfrenar um cavalo. Legal. O pessoal fala bastante também, Leonardo, trabalhar com bandeira. O que seria essa bandeira? Bandeira normalmente é o que a gente chama de stick, né? Que é aquela varinha comprida, normalmente de um material que seja flexível, né? Tem gente que usa varinha de pescar, um bambu, alguma coisa, e a bandeira é o que você coloca lá na frente. Então, algumas pessoas utilizam uma bandeirinha de pano, né? E outras pessoas colocam um saco plástico. A gente mesmo usa bastante um saquinho plástico, saquinho de mercado, né? Quando a gente fala em passar a bandeira num cavalo, é você colocar ele nessa situação, né? De um stick, aquilo como se fosse uma extensão do seu braço, você estica o braço, estica esse stick, né? Então, outra coisa interessante também, quando a gente fala em stick,
eu comecei a utilizar essa palavra também há alguns anos, porque normalmente quando a pessoa fala assim, pega ali, pega o chicotinho, né? Então já existe uma crença popular que toda vez que você for pegar um chicotinho é para bater, é para judiar, né? Então normalmente você fala, pega o chicotinho, já vai judiar do cavalo. Não, não é, né? Mas aí é importante, nós trocamos essa forma de utilizar, né? Stick, que traduzindo, né, é uma palavra em inglês, chama bastão, né? E dessa forma você também tira essa coisa da cabeça da pessoa de que você está querendo judiar do cavalo. Então, o stick, a bandeira, a sacolinha, é para você usar como extensão do seu braço e para você diminuir o medo do cavalo e você começar a fazer as desensibilizações também. Uhum. Tá? É diferente da bandeira que a gente usa quando a gente está trabalhando o cavalo na lida com o gado, né? Na iniciação com o gado, na iniciação no esporte com o boi. Tá? Existe também uma bandeira, que é aquela bandeira que corre para um lado, para o outro, fazendo a gente criando uma situação como se fosse um boi se movendo. Então a gente utiliza bastante essa bandeira no treinamento do cavalo com boi para você ensinar e você repetir posicionamentos, o que facilita demais no dia a dia de treinamento, porque num boi de verdade você não consegue pedir para ele parar e esperar você corrigir seu cavalo. Na bandeira você consegue. Né? Na bandeira, aí, ou boi mecânico, né? Que a gente chama também. Uhum. O que significa um cavalo amuado, Leonardo? Cavalo amuado, bem, isso nós também, humanos também falam, esse cara está meio amuado hoje. O amuado é o cavalo que está apático, está sem energia, sem brilho, né? Isso é mais uma coisa que a gente talvez não tenha marcado, mas que se fala por lá, meu cavalo tem brilho, ou meu cavalo não tem brilho. É energia, né? É aquele cavalo que tem. O cavalo que tem brilho, normalmente é o cavalo que tem uma pitadinha a mais de sangue quente, né? Que ele é mais ativo, responde mais rápido aos estímulos, né? E que às vezes também é uma forma errada de pensar, porque pelo menos na minha cabeça o cavalo tem que estar calmo até eu pedir para ele acelerar, né? E eu posso ter acelerado ele bastante e depois, quando eu quiser desacelerar, ele se acalma de novo. Isso, para mim, seria um cavalo ideal, né? Eu sempre brinco com alunos. Imagina você ter uma Ferrari que no centro da cidade, de repente, ela resolve acelerar sozinha. Né? Você vai arrumar para a cabeça. Então, mas normalmente brio é isso aí que as pessoas falam, um cavalo brioso, um cavalo ativo, né? E o cavalo amuado é o cavalo apático, o cavalo que normalmente ele não está dentro da sua normalidade. Uhum. É diferente o amuado do sem brio, né? Uhum. O sem brio é o cavalo calmo. O amuado é que normalmente ele não está dentro do que seria o normal dele. Uhum. Ele está amuado naquele dia, naquele momento. O que quer dizer quando as pessoas falam que estão com um cavalo passarinheiro, Leonardo? Cavalo passarinheiro é aquele cavalo que... Isso aí é legal, porque você imagina um passarinho voando e de repente o passarinho quer desviar de alguma coisa. Passarinho, né? Vem voando, dá aquela passarinhada. Né? O cavalo também faz isso. O cavalo passarinheiro é que o cavalo que vem em linha reta, vem numa ponta, daqui a pouco ele dá aquela passarinhada que a gente chama. É aquela rapada, ele foge. É um cavalo que normalmente tem medo de tudo, se assusta com muitas coisas. Tá? Então, é o cavalo que normalmente lá na doma não passou por situações cotidianas, como uma sacolinha voando
um carro passando, um cachorro latindo, né? Que são coisas importantes que a gente já comentou aqui também, de você escolar um potro, né? O que é escolar um potro? Você levar ele em competições com música, com carro, com caminhão, com banner, com tudo que for possível para ele se adaptar à sua vida cotidiana, né? Um passarinheiro é aquele cavalo que ainda não se adaptou e ele se assusta com tudo que ele... Então, ele olha uma coisa, ele foge, ele vê uma sacolinha vindo, ele foge, isso é o passarinheiro. Uhum. Tá? Gostaria, Leonardo, que você falasse um pouquinho assim de embocadura, coisa rápida, só no sentido de identificar qual é uma, qual é outra, porque às vezes tem algumas pessoas que eles falam freio, mas para eles é tudo, é bridão, é uma coisa só, né? Então, e até... Vamos lá. Então, a diferença está exatamente, eu falei ainda agorinha, né? Não sei se na edição isso vai aparecer, mas vamos falar de novo. O bridão, normalmente, ele tem essa conexão que ele faz a ação de quebra-nozes, né? Então, quando você puxa, ele faz esse movimento e isso faz ação na barra do cavalo e aí ele tem ação também um pouquinho inicial da boca quando ele se fecha. A diferença do bridão é que ele é de ação direta. Você puxa e ele segue esse focinho, né? Assim como no side pull. A diferença para o freio ou para o freio bridão, então isso que às vezes as pessoas confundem, que a gente tem freio e bridão. Ele tem o mesmo bocal de um bridão, só que ele deixa de ter ação direta, ele vai ter perna. E o que faz exatamente ter a diferença é que ele começa a sofrer ação de barbela, tá? Então, essa barbela vai vir na mandíbula do cavalo, quando você puxa o freio, essa barbela aciona, tá? Então, uma ação indireta, tá? Essa é a grande diferença do bridão para o freio. E aí, vão ter freios de vários tipos, de vários bocais, de vários tamanhos de perna, formato de perna, mas a diferença é a ação de barbela. Às vezes você até coloca uma barbela num bridão, mas não faz diferença. Quando você aciona o bridão, essa barbela não aciona a mandíbula do cavalo. Essa é a grande diferença. E o bride, que falam tanto, Léo, é o bridão? Não, bride é a ferramenta que usa na boca. Entendeu? O bride é o que está usando na boca. Independente se é freio... Se é freio, se é bridão... Eu vejo muito isso, porque as pessoas dizem, estou usando um bride. Mas e daí, né? Se não falar que é um bridão, não falar que é um... Fica... Assim, é a mesma coisa que você falar, estou usando uma embocadura. Entendeu? Qual a embocadura? Aí você tem que ser mais específico. Certo. E o queixinho, Leonardo? O que é um queixinho? Queixinho, eu usei muito isso na minha infância. Eu, quando era moleque, meu avô tinha um sítiozinho e o sítio era bem pequeno, ele produzia leite. Naquela época ainda se pastorava vaca na rua. Então, ele de manhã ia com a vacada para a rua pastorar, ou seja, aquelas vacas iam comer o capim dos terrenos baldios, dos terrenos. Hoje em dia não tem mais isso, pelo menos nos grandes centros. Mas eu me lembro que nas minhas férias, eu e meu irmão íamos para a casa do meu avô e aí a gente pastorava essas éguas com um cavalo no pelo e usava um queixinho. O que é um queixinho? Você ia ali fazer com uma corda, você fazia tipo um nó de porco, que é isso aqui, ó. Você fazia isso aqui, ó, e colocava aqui pegando entre os incisivos e os caninos, né, se fossem machos ou premolares, né, aquele espaço que não tem dente. Você colocava isso e isso é o queixinho, né? E aí você
usava aquilo ali para manejar seu cavalo. Então, o queixinho se usava com corda. Hoje, ainda tem muita gente, principalmente no sul, que usa isso utilizando um couro. Tinha gente que fazia isso com pano, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá? Então, eu usei bastante quando era criança. É claro que você vai fazer isso com um cavalo manso que já sabe ser manejado, mas ainda tem gente que utiliza e fica bom, Eu sempre falo aqui, né, que independente da ferramenta, da técnica que você usa, o que é importante é a filosofia que você usa. Se você usa isso, funciona para você e não é violento, tá valendo. Para mim, tá ótimo. E uma professora, Leonardo, que é uma professora? Tem muita gente que não sabe ainda. Então, a professora é aquela ferramenta que vai em cima do focinho de um cavalo, né? E que ela vai ter perna também e vai ter ação de barbela, tá? Então, essa que é a tradicional professora. Existe uma situação que eu não gosto, de algumas, não são todas, mas de algumas professoras, que quando a gente fala no regulamento do quarto de milha, elas são proibidas, tá? A não ser na modalidade vaquejada, que é uma situação à parte, tá? Porque vai metal direto no focinho, e dentro do regulamento isso é ilegal. Ela deveria ser encapada. E uma situação que eu não gosto é que normalmente elas são serrilhadas na parte de baixo. E aí ela vai no focinho e aí ela tem uma tendência a machucar mais, tá? Mas, da mesma forma, eu já vi cavalos ser utilizados da professora e não ter nenhum tipo de lesão, assim como eu já vi cavalos utilizando um freio normal e ter lesão. Então, isso vai muito da forma como você utiliza, da forma como você utiliza a sua mão. Mas eu não sou adepto, né, das professoras serrilhadas, e que o cara tem que usar uma situação muito mais mecânica, de muito mais força para controlar o seu cavalo, tá? Então, essas são chamadas de cortadeiras. Tá? Inclusive, eu trabalhei bastante na vaquejada, tentando assim, fazer uma situação que a gente pudesse encapar ela com couro. Na verdade, nas competições, eles encapam com esparadrapo, com fita e tal, mas ainda assim existe esse desgaste e às vezes acaba machucando o cavalo. Mas nessas situações, os juízes dos eventos têm a obrigação de desclassificar esse cavalo quando existe essa situação aí de machucar e ter algum sangramento. Certo. E o hackamore, Léo? Alguns falam hackmore, outros hackamore, tal. Hackamore, vacamoa, é uma situação parecida com a professora, mas o hackmore mecânico, que é o nome mais certo que se utiliza. Então, assim, tem o hackmore, que é uma ferramenta que parece com um side pull, que vai no focinho, só que ele se fecha embaixo e as rédeas saem de baixo, tá? É uma ferramenta bacana, muita gente utiliza, é de couro, tá? Não tem nada metal no focinho do cavalo. É uma ferramenta bem interessante. Eu prefiro o side pull, que a ação é mais lateral do que baixa, tá? E tem um hackmore mecânico, que vai no focinho também, mas aí já é uma ferramenta metálica, mas encapada com couro, com perna e com barbela, tá? E vai ter essa ação de barbela. É uma ferramenta bem bacana também, tá? E que não faz essa lesão que eu acabei de comentar aí, às vezes, das cortadeiras, tá?
mas normalmente são utilizados em cavalos prontos já, em cavalo que já sabe o que é para fazer, tá? E às vezes se utiliza também quando você faz o dente de um cavalo, por exemplo, e que esse cavalo está voltando dessa situação de tratamento odontológico, você não quer colocar nada na boca, só no focinho você consegue controlar isso aí. Mas normalmente não é uma situação de você utilizar no primeiro momento de dom. Certo. Bom, Léo, não sei se você lembra de mais algumas aí, alguns termos aí que o pessoal usa bastante, possa ter passado batido. Essa aqui nós anotamos aqui no decorrer do dia a dia, né? Eu no momento eu não lembro, mas aí a gente com certeza tem mais, e aí a gente faz mais uma seleção aí e a gente fala numa próxima situação, né? Uma próxima oportunidade. Legal, então. Você que está nos acompanhando aí, é uma sugestão para você também. Se você conhece algum termo aí, manda para a gente. A gente faz questão de esclarecer, porque tem muitas pessoas, né? Hoje nós estamos falando aqui, né, Leonardo, para as pessoas que conhecem, não têm contato com isso, né? Isso é uma situação importante de falar, porque às vezes você pega alguém que é do meio e vai assistir esse vídeo e fala, putz, mas isso aí, né, é a coisa mais normal do mundo para mim. Mas esse vídeo é feito para você que está começando agora no cavalo, né, que está entrando para o nosso meio agora, e com ele, com certeza, você vai facilitar a sua vida aí no dia a dia para essas expressões, né, às vezes expressões culturais e expressões regionais, para que você possa entender melhor aí o dia a dia do cavalo. Tá bom, pessoal? Então, bem, até a próxima. Muito obrigado até aqui, né? Não esqueça de deixar o seu like aí e acionar o sininho para receber receber as notificações para os próximos vídeos. Tá? E aí a gente te espera na próxima. Tá bom? Abraço, valeu, obrigado. Tamo junto.